Vida em França. Analisamos agora a deslocação do presidente francês à Argélia no magazine Vida em França, elaborado e apresentado por Stéphanie Palma. O presidente francês Emmanuel Macron inicia esta quinta-feira uma visita de 3 dias à Argélia, o maior país africano, a convite do homólogo argelino Abdelmajid Tebboune. Esta deslocação acontece num momento de extremar de tensões entre os dois países, naquela que é uma relação muito passional entre a antiga metrópole europeia e a sua ex-colónia no norte de África. Em entrevista à RFI, Raul Braga Pires, politólogo e arabista, começou por falar-nos sobre a importância desta visita. Esta visita insere-se num momento muito interessante porque, uma vez mais, é um momento em plena guerra na Europa, guerra na Ucrânia. A maior consequência que teve na questão do gás e dos cereais, mas sobretudo neste caso do gás, é que recentrou de novo a importância estratégica da Argélia e do gás argelino para a Europa. Macron vai tratar vários assuntos hoje e amanhã com o presidente Tebboune. Um deles é desde logo a questão dos vistos, que desde setembro de 2021 foram reduzidos a cota em 50% dos vistos dados a argelinos. Essa ordem, essa diretiva mantém-se. É talvez o assunto mais leve em cima da mesa. E que poderá vir a ser alterado perante estas conversações. Exatamente, é muito possível que seja alterado porque há aqui um pacote enorme. Uma outra questão tem a ver com a reconciliação e a memória. Macron cometeu várias gafes durante a campanha eleitoral e, portanto, também precisa de, em privado, esclarecer-se perante Tebboune. Este é, aliás, o maior problema, o maior irritante entre França e Argélia é a questão da memória, a questão da história comum, da história, da historiografia e das percepções que cada um tem sobre esta fase de vida comum dos dois países. A questão saheliana, de segurança no Sahel, também é bastante importante porque até agosto de 2020, antes do golpe de Estado no Mali, a França tinha a perspectiva de que a sua retirada iria ser paulatinamente recompensada ou compensada pelo regresso de tropas argelinas ao terreno. Ora, isso se vier a acontecer neste momento, já não vai acontecer sob os auspícios e o controle dos franceses, mas sim sob a motorização e até a iniciativa dos russos. E, portanto, isto também se enquadra nesta grande questão europeia da guerra na Ucrânia. E a Argélia é um dos principais aliados russos em África. Por fim, o que é que vai fazer aqui a quadratura do círculo? A questão do gás, a questão desta fonte apresentar-se como um mercado alternativo ao fornecimento europeu que foi cortado a partir da Rússia e, portanto, o que os rumores diplomáticos dizem é que Macron muito provavelmente hoje vai apresentar a Tebboune uma proposta de constituição de troika para a questão saharaui, em que essa troika, sob iniciativa francesa, reuniria Argélia, Marrocos e Espanha. E aqui haveria a tentativa de iniciar um processo de resolução da questão saharaui, sendo que isto não é certo, isto é uma opinião minha, é uma análise pessoal que eu faço, sendo que em cima da mesa pode estar a seguinte proposta: um contrato de fornecimento exclusivo da Argélia de gás natural à Europa e isso servir de apaziguador relativamente ao reconhecimento ou da França individualmente ou da União Europeia em bloco do plano de autonomia marroquino para as províncias do Sul, para o chamado Saara Ocidental. Considera que esta questão da substituição do gás russo por gás argelino poderá mesmo vir a ser uma opção viável? Sim, é uma opção viável. Agora, é uma opção viável que tem que ser entendida no longo prazo. Todas as decisões energéticas são decisões que visam o longo prazo. A construção dos gasodutos da Argélia para a Península Ibérica visavam precisamente o longo prazo. O gás argelino vai ser definitivamente solução. Agora, é uma solução que se começa a construir hoje para dar frutos amanhã. Mas que este amanhã é 10 anos, é 20 anos, é no longo prazo, não é amanhã 2023. O papel que Macron vai hoje fazer à Argélia é precisamente isto, é tentar vender este peixe e também tentar apaziguar os argelinos na questão dos vistos e na questão das gafes que Macron cometeu durante a campanha eleitoral, nomeadamente relativamente aos arquis, aos franco-argelinos que depois da independência ficaram no país e que foram
obliterados da sociedade argelina e que agora querem compensações relativamente a isso. Os arquis não, mas os seus descendentes, sobretudo os seus netos neste momento. E considera, perante todos estes temas que temos estado aqui a abordar, que esta visita pode mesmo ajudar a desbloquear as hostilidades entre Paris e Argel? É um passo, estas coisas fazem-se fazendo e também se joga aqui na tentativa, erro-tentativa, não é? Eu creio que não poderia ser de outra maneira, tinha que haver uma ação francesa. A França tem perdido imenso terreno no Sahel e no norte da África para a Rússia. A França é fundamental que não perca esta frente e por isso tem mesmo que apostar nesta visita e na apresentação de um plano concreto para a segurança energética da Europa e para a segurança militar e social no norte da África, porque depois também não esqueçamos o eterno problema das migrações, o eterno problema da concentração de massa humana no norte da África, que quer passar através do Mediterrâneo para a Europa. Portanto, o problema é complexo, sendo que a França tem perdido bastante terreno nesta luta diplomática para a Rússia, sendo que agora a Rússia é o inimigo de toda a gente e se já se foi atrás da Rússia, agora tem que se ir atrás dos aliados da Rússia. E a Argélia está, de facto, como primeiro plano neste pacote dos aliados russos em África. E que acordos é que poderão sair deste encontro, na sua opinião? Olha, este que lhe disse inicialmente, que é a França e a Argélia garantirem que o gás argelino é a solução, é a opção para a Europa. Isso tem que vir a um custo e o custo é a Argélia baixar a guarda perante a Polisário e perante as ambições independentistas da RASD e haver um reconhecimento em bloco da União Europeia do plano de autonomia para o Saara marroquino, proposto pelos próprios marroquinos. Creio que este é o principal acordo que pode sair daqui e que depois vai ter todas as implicações, seja no gás, seja na questão securitária no Sahel, seja na questão da migração para a Europa, enfim, tem toda esta amplitude, não só energética, como alimentar, como securitária, como humana, relativamente à questão das migrações. Parece-me que pode ser um pacote muito interessante se chegar a acordo. Há bocadinho falou da questão da memória. Face ao passado entre os dois países, a Argélia sempre esperou por um pedido de desculpas por parte de França que nunca chegou a ser efetivado. Será que este pedido de desculpas chegará neste encontro? Relativamente a isso, há opiniões diversas, porque também já se disse que Macron não apresentou desculpas enquanto presidente, mas enquanto candidato à primeira presidência apresentou as suas desculpas em campanha e, portanto, que isto simbolicamente, ou melhor, não era oficial, mas era oficioso e nestas coisas nenhuma das partes merece perder a face e, portanto, o problema não é bem o pedido de desculpas. O problema é mais o ónus estar completamente do lado dos argelinos. Porquê? O Benjamin Stora conclui o seu relatório precisamente sobre esta questão da memória e da reconciliação, dizendo que o problema dos argelinos é que querem que lhes seja dita uma verdade sobre si próprios, mas a partir do ex-colonizador. E, portanto, esta necessidade de ser validado a partir de fora, a partir daquilo que consideram o ex-Carrasco, é algo também muito complexo para o próprio Carrasco e muito complexo para quem sofreu da colonização, porque a experiência também nos diz que diga-se o que se disser, apresente-se as desculpas que se apresentar, nunca ninguém fica contente, porque há sempre algo a dizer. Portanto, na questão da memória e da reconciliação, o problema é verdadeiramente argelino, porque são eles que sentem, eles enquanto ex-colonizados, que sentem a necessidade de serem validados pelo ex-colonizador. E isto é uma pescadinha de rabo na boca que vai fazer com que depois na negociação e no frente a frente nenhuma das partes queira perder a face e é bom que nenhuma das partes perca a face e que seja humilhada nesta questão. Portanto, é muito provável que esta seja também o assunto que se mantém mais inalterável. As palavras de Raul Braga Pires, politólogo e arabista, que nos falou sobre a visita de Emmanuel Macron à Argélia, que começa esta quinta-feira.